Olá, terceiro ano, estamos novamente aqui, professor Hari com vocês, terceiro ABC do José Vilela. Gente, hoje a gente vai aprender sobre a associação de resistores em paralelo. Nossa última aula foi associação de resistores em série. Qual é a característica de uma associação de resistores em série? É que eles estão ligados a potenciais, diferença de potenciais, DDP diferentes. E em paralelo, como é essa associação? Elas estão ligadas à mesma diferença de potencial. Então, nessa figura aqui, você vai ver três resistores, R1, R2 e R3. Todos esses três resistores estão ligados a A e a B. R1 ligado a A e a B. R2 ligado a A e a B. E R3 ligada a A e a B. Isso caracteriza uma associação de resistores em paralelo. E essa associação toda, certo? A corrente que passa em cada resistor é diferente. No resistor 1 passa I1. No resistor 2 passa I2. No resistor 3 passa I3. Ok? Muito bem. Então, aqui ele botou IN, era para ser I3, tá? Ok? Muito bem. Ah, porque aqui ele está colocando 3 pontinhos, quer dizer que aqui tem vários que a gente não está vendo, né? Aí esse aqui é o resistor N, então tá certo. IN, passa no último resistor, ok? Muito bem. Então, essa associação aqui, você pode trocar todos esses resistores, certo? E colocar um único resistor, que é o resistor equivalente, que ele vai chamar de RP, resistor equivalente de uma associação em paralelo. Lembra que na outra ele chamava RS, resistor equivalente de uma associação em série. Então, S série, P paralelo, ok? Eu às vezes coloco só RE, equivalente, o equivalente da associação. E não distingo quando é série ou quando é paralelo, tá? Mas ele está distinguindo. RE, RP para paralelo, RS para série, ok? Muito bem. Agora, uma característica é que a corrente que entra, essa corrente I aqui, que entra, ela vai ser a soma de todas as correntes, ok? Então, essa corrente que entra aqui, ela se divide. Então, se você quiser saber quem ela é só somar R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais Rn, né? E aí você tem a corrente total que entra no circuito. Muito bem. Agora ele vai ensinar como você vai calcular a resistência equivalente, né, esse RP do circuito em paralelo. Aí ele diz o seguinte: I é a soma de todas as correntes, né? I é igual a I1 mais I2 mais reticências, aí vem I3, I4, I5, reticência até IN, ok? Então, esse I vai ser a DDP nos terminais, que é U, certo? A DDP nos terminais daqui para cá é U, certo? U é a DDP de A para B, certo? Dividido pela resistência, que é a resistência equivalente, certo? Dividido pela resistência equivalente. Aqui, ó. Você tem U aqui, então você tem I. Então, esse U dividido por RP vai dar o I. Isso é pela lei de Ohm, certo? Lei de Ohm. Lei de Ohm diz que U é igual a RI. Se U é igual a RI, I é U sobre R, certo? U sobre R. Para a resistência I aqui, total, resistência equivalente. U é a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente, vai dar a corrente total que entra no circuito, ok? Pela resistência equivalente. Muito bem. Agora, quando você quer calcular I1, aí você faz a mesma coisa, aplica a lei de Ohm. Aí fica U sobre R1. Quando você quer calcular I2, aí faz a mesma coisa, U sobre R2. Mais, aí se fosse I3, U sobre R3. Mais, se fosse I4, U sobre R4. Aí pontinhos, U sobre Rn. Certo? Você vai estar somando aqui todas as correntes, ok? Então, U sobre R. Aí, como aqui coloco o U em evidência, aí corta o U, tá? U em cima
e U em cima. Aqui tudo tinha U, certo? Mas aí você colocou em evidência, ele vem aqui para frente, aí dividiu tudo por U, ficou 1 e U. Aí corta esse U com esse U, então o 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, certo? Aí sucessivamente. Isso aqui é como você calcula. Como é que você calcula? Você pega o inverso da equivalente, vai ser igual à soma dos inversos de cada resistência, ok? A soma dos inversos de cada resistência. Muito bem. Então aqui você vai ter para dois resistores. Para dois resistores o cálculo é mais simples. Você tira o mínimo, certo? Aí pega esse mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aí depois inverte. Bom, aí fica assim. Por que assim é fácil, professor? Por que assim é fácil? Porque aqui você decora assim. E quando é 2, você multiplica e depois divide pela soma. R1 vezes R2, produto R1 mais R2, soma. E isso aparece, essa cálculo matemático aparece em várias coisas, que quando é para soma de inverso, em ótica, em várias coisas, tá ok? Muito bem. Então, professor, e aqui o que é? Aqui é o seguinte, aqui é o caso da associação, certo? De vários resistores iguais, não é um R1, R2, não é tudo R, certo? Aí o mínimo é R. Aí quando você inverte, e aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 até N1, aí vai dar N, né? 1, 2, 3, vai somando, vai dar N. Aí quando você inverte, aí fica a resistência equivalente, vai ser uma das resistências, porque todas são iguais, dividida por N. Dividida por N, ok? Dividida por N. Quer dizer, se tiver 10 de 2, 10 se tiver 20 resistores de 21, quanto é equivalente? 20 dividido por 20, dá 1. Pronto. Aí fica fácil quando é tudo igual. Aí você divide pelo número de resistores, ok? Muito bem. Aí aqui tem uns exercícios para vocês, tá ok? Os exercícios resolvidos, tá ok? Então vamos resolver rapidinho, ok? No esquema apresentado ao lado, um fusível F suporta uma corrente de 5 A, submetida à diferença de potencial de 110 volts. A lâmpada consome 320 watts. Que resistência mínima se pode ligar em paralelo com a lâmpada sem queimar o fusível? Então, esse fusível aqui só aguenta 5 A, só pode passar 5 aqui. Aí a lâmpada já vai consumir uma certa quantidade, que dá para a gente calcular. O que sobra desses 5 vem para esse resistor aqui. Aí a gente conhece a diferença de potencial, dá para calcular qual é a resistência dele. Olha só como ele fez. Ó, então, primeiro ele vai calcular a corrente que passa pela lâmpada, né? Então, na lâmpada, 320 watts. E a diferença de potencial, 110 volts. Passa dividindo, vai dar 3 A. 3 A. Agora, ele sabe o seguinte, que a corrente total que entra no fusível tem que ser no máximo 5. Então, se um é 3, a outra vai ser 2 A. Então, lá em cima, lá no outro resistor, no resistor R, vai passar 2 A. Ora, eles estão em paralelo, então é a mesma diferença de potencial, 120. Aplica a lei de Ohm, U é igual a RI. Então, R vezes 2 tem que dar igual a 110. Passa dividindo 55 ohm, certo? Essa aqui é a corrente. Essa aqui é a resistência para não queimar o fusível, tá? Agora, se a resistência for menor do que essa, vai queimar, se for maior do que essa, vai queimar o fusível, certo? Vai queimar o fusível aí, tá ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o seguinte. Entre os terminais A e B, na figura, aplica-se uma DDP de 120 volts.